Salve pessoal, tudo bem com vocês? Na semana passada eu publiquei um vídeo comentando sobre os atos que a esquerda convocou para esse último final de semana e eu comentei sobre como que aquilo era um erro grosseiro e poderia dar muito errado. Eu mencionei até que não estava vendo nada sobre os atos, não tinha nenhuma convocação divulgada e isso me deixou na dúvida se os atos aconteceriam mesmo. Enfim, eles aconteceram e foi um fiasco completo. E assim, não tem como eu deixar de fazer esse comentário depois do vídeo que eu fiz na semana passada, porque foi até pior do que eu tinha imaginado. Por quê? Na minha doce ilusão, eu imaginei que o governo tentaria usar a máquina para poder bombar os atos, para levar mais gente, para não ficar com esse sentimento de que estava esvaziado e tudo mais, mas nem isso aconteceu. O governo ele simplesmente lavou as mãos e se distanciou dos atos, e o que a gente viu foi um monte de ato extremamente disperso, extremamente esvaziado, e foi um negócio muito feio. Eu também tinha me iludido achando que o Boulos ali em São Paulo, ele ia tentar mostrar força, tentar jogar a base dele ali para os atos, para se reafirmar como o nome do antibolsonarismo nas eleições, ali em São Paulo e tudo mais, mas nem isso aconteceu. O Boulos simplesmente ignorou o ato e se preocupou mais com o evento de campanha que ele tinha com a Marina Silva ali em São Paulo. Eu não vou nem entrar de novo na avaliação sobre a convocação dos atos, por terem sido um erro e tudo mais, porque eu já fiz essa avaliação, então quem quiser acompanhar essa avaliação, dar uma olhada no que eu falei, pode olhar esse vídeo aí que eu vou deixar no card para vocês. Bom, basicamente é o seguinte, eu tô com a notícia aqui da Folha, eu vou ler um pouquinho para vocês. A notícia é a seguinte: esquerda faz atos esvaziados contra Bolsonaro sob distanciamento de Lula. Movimentos de esquerda fazem neste sábado 23 uma série de atos dispersos pelo país, convocados em resposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que acabaram esvaziados em meio ao distanciamento do governo Lula e ao racha de vários partidos e militantes sobre a pertinência da mobilização. Os protestos foram anunciados por partidos e entidades após ato no mês passado que reuniu a multidão na Avenida Paulista em São Paulo a favor de Bolsonaro, investigado pela Polícia Federal em um inquérito que apura uma tentativa de golpe. Os temas da manifestação da esquerda acabaram sendo pulverizados, incluindo a lembrança aos 60 anos do golpe militar, tema que Lula tem defendido esquecer para não irritar militares, e pedido de que não haja anistia para golpistas. Havia manifestações programadas para 22 cidades no Brasil e no exterior. As de manhã em capitais como Belo Horizonte, Fortaleza, Curitiba, Campo Grande e Recife já indicavam que a adesão seria baixa, com a presença de dezenas a centenas de pessoas. Nas duas principais manifestações à tarde em Salvador e em São Paulo, a presença foi um pouco maior, mas muito longe de concentrar multidões com milhares de pessoas, como já ocorreu em atos anteriores da própria esquerda. Na capital baiana, segundo estimativa da Polícia Militar, o ato reuniu 4.000 pessoas. A previsão era receber ao menos 10.000 manifestantes. O grupo da USP monitor do debate político no meio digital, porém, estimou 1.700 pessoas, o público presente no pico da manifestação às 4h30. Para o cálculo foi utilizada a metodologia que conta o número de cabeças e imagens ao longo de toda a avenida sem sobreposição. Pelo mesmo critério, esse grupo havia estimado em torno de 185.000 pessoas, o público presente no pico da manifestação com Bolsonaro na Paulista em fevereiro. Presente na manifestação em Salvador, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que o objetivo da mobilização da esquerda não era se equiparar ao bolsonarismo, mas sim reforçar o combate a ditaduras e tentativa de golpe. O objetivo é fazer atos pelo Brasil inteiro, independente de tamanho, para reunir as pessoas e aqueles que lutaram contra a ditadura e deixar aceso na memória que não podemos voltar a esse tempo. E também para dizer que nós não concordamos com a tentativa do golpe do 8 de janeiro. Em Salvador, o governador Jerônimo Rodrigues, do PT, e o senador Jacques Wagner, do PT, que eram esperados, acabaram não comparecendo. Lula também não participou de nenhuma manifestação e a deixou de lado também em redes sociais. Sobre sua ausência, Gleisi diz que não é função do governo nem do presidente fazer mobilizações sociais. Pois é, né, gente? Assim, antes de eu entrar no comentário direto, essa fala da Gleisi, para mim, ela ilustra perfeitamente o que virou o PT, né? Não é função do governo nem do presidente fazer mobilização social. Eu reclamei dos atos e tudo mais, mas assim, esse comentário dela aí é perfeito. O Lula realmente não faz mobilização nenhuma. Bobo é quem acha que ele está disputando alguma coisa, que ele está fazendo alguma disputa com o Centrão ou com qualquer coisa do tipo, né? Só que aí a gente tem que fazer um comentário mais amplo e geral sobre essa discussão, que é o seguinte, eu vou até trocar de tela. Basicamente é o seguinte, gente, aqui é muito importante a gente ter essa conversa. Eu acho que aqui cabe alguns comentários com algumas observações
especialmente sobre 2 pontos. Primeiro é que a esquerda precisa ligar o sinal de alerta e precisa refletir seriamente sobre a dependência que tem em relação ao PT e ao Lula. Primeiro de tudo, por que ela precisa ligar o sinal de alerta? A questão é simples, ela não mobiliza as pessoas. E a Glaze já deixou claro aí, como eu falei para vocês, que se depender dela, se depender do governo, ninguém vai ser mobilizado. E aí, no vídeo antes do ato, eu falei que a esquerda ela daria de presente uma foto, né, uma série de imagens de atos esvaziados para o bolsonarismo para fazer a comparação, e foi exatamente isso que aconteceu. O pessoal do Bolsonaro ele pode escolher qualquer imagem, pode pegar até a imagem dos atos mais cheios que não vai dar ninguém, não vai ter ninguém, não vai ter problema, não vai ter nem comparação. E aí, quando eu comentei o ato do Bolsonaro, eu falei que ele queria uma foto para mostrar que o povo estava do lado dele. O que eu não imaginava é que a esquerda também daria essa foto para o Bolsonaro das ruas vazias. Isso, inclusive, abre espaço para um outro comentário que eu queria falar aqui com vocês, que é uma discussão mais ampla, mais geral e mais importante, que é a questão da dependência que a esquerda tem em relação ao lulismo e ao PT. Isso tá matando a esquerda aos poucos. E assim, já tá em um processo muito avançado. Então assim, a esquerda tá por um fio. Eu já tô batendo nessa tecla já tem bastante tempo, mas esses atos de sábado mostraram direitinho como que essa dinâmica funciona. Por quê? Bom, aqui eu tenho que fazer até um reconhecimento de uma avaliação errada que eu fiz na semana passada. E assim, né? Todo mundo erra, eu não tenho nenhum problema de mudar de ideia diante do erro e tudo mais. Eu achava que a esquerda queria pelo menos simular a luta, resistência, e tinha convocado esses atos para fazer isso. Passar uma mensagem de que também estão na rua e tal. O que eu não imaginei é que tinha um abismo tão grande entre o pessoal que chamou os atos e as lideranças de esquerda que simplesmente trabalharam ativamente para que esses atos fossem esvaziados. E aqui tem um problema central dessa questão da dependência do PT. Em tese, a esquerda deveria estar se opondo a boa parte da agenda econômica do governo Lula, uma agenda relativamente próxima à agenda do Temer, à agenda do próprio Bolsonaro. Mas como ela não é capaz de fazer isso, ela tem que trabalhar a sua mobilização ali de acordo com os limites que a cúpula do lulismo impõe. Daí a convocação por um ato meio sem noção pedindo a prisão do Bolsonaro. E aí vocês percebem que eles começaram a mudar sobre o que era o ato. Primeiro era sobre a prisão do Bolsonaro, aí depois a questão do golpe. E assim, vocês percebem que as lideranças políticas, que a galera que podia ajudar a fortalecer esses atos, esse pessoal simplesmente se omitiu. O Lula não falou uma palavra sobre os atos, ele não convocou, não saudou, não falou nada. Pior, e ainda ficou numa situação constrangedora pelo fato de que esses atos eles foram esvaziados. Eles ainda colocaram em pauta os 60 anos do golpe militar de 64, no momento em que o Lula desautorizou o governo a fazer qualquer ato em memória do golpe no governo. E aí ficou o militante lá na chuva, falando para meia dúzia de pessoas, falando do golpe de 64, ao mesmo tempo em que o governo trabalhou ativamente para esvaziar essa pauta. E o Lula já mandou o governo ficar quieto. Isso é profundamente desmoralizante. Eu fico me perguntando como que um militante de esquerda honesto consegue lidar com isso tudo sem ficar puto, assim, sinceramente. E aí, além de tudo que eu já falei, ainda tem uma outra questão aqui que cabe a gente comentar rapidamente, que é o seguinte. Tem um duplo movimento de esvaziamento e de enfraquecimento do que sobrou do que se chama de esquerda no Brasil, que é o seguinte. De um lado, você tem um militante que é toda hora traído pelo Lula, pelo PT, pela cúpula do lulismo, quando ele chega no poder de novo, né? E aí é um filme muito semelhante ao que a gente já viu no Brasil anteriormente, quando o PT governou antes. E aí esse militante ele nutre esperança de que as coisas vão mudar, de que o Lula está do lado dele, de que o governo vai fazer uma mudança, uma luta para mudar a realidade. Só que o governo faz o contrário, ele faz uma luta para amaciar a galera da esquerda e manter a realidade do jeito que ela tá. Então ele faz assim, ó, nós não vamos mudar nada e as pessoas que poderiam cobrar por mudança a gente segura aqui debaixo do braço e não deixa elas fazer nada. E aí não tem luta nenhuma para reverter nada contra a privatização de política pública, contra a redução do Estado. E aí o governo vai lá, faz o contrário do que o militante está esperando, que é essa luta, essa tentativa de mudança. Isso necessariamente leva a uma decepção muito grande. E aí, de um outro lado, você tem esse militante, né? De um lado, o cara que está decepcionado, e do outro lado, você tem um militante totalmente iludido, alimentado todo dia com notícia de relato de um golpe imaginário que está em curso,
que o Lula precisa ceder cada vez mais e recuar para não sofrer esse golpe e tudo mais. E aí, esse militante ele acompanha todo dia esses canais aí que se vendem como mídia independente, mas são puro instrumento de propaganda da cúpula do PT, e acha que está tudo bem, que o governo está lutando para o trabalhador, que ele não pode ir além por conta do tal do golpe. E aí, esse segundo militante ele é profundamente arrogante. Ele é arrogante, ele é agressivo, ele acha que todo mundo que não aceita o estado das coisas como tá, ele é um imbecil. E aí varia, né? Ele vai desde um extremo de uma pessoa de achar que o cara que tá criticando é um beócio que não entende nada de política, até achar que o cara é um instrumento do imperialismo. E aí, nesse último caso, eles invocam 2013 como se o Brasil fosse um paraíso na época e tivesse sido destruído por conta de 20 centavos, numa articulação da CIA, usando parte da esquerda, num debate muito rebaixado e alucinógeno em relação ao que realmente aconteceu. E aí, o resultado disso é o constante esvaziamento das ruas e da capacidade de mobilização do que se chama de esquerda no Brasil. No momento em que essa galera já está distante do povo, o governo está aplicando políticas impopulares e a reprovação está começando a passar a aprovação. E aí a gente fica nessa situação que eu já falei aqui várias vezes, que o governo comete uma série de erros, e aí quem deveria cobrar por esses erros, que é a galera que estaria na esquerda, está amarrada, está proibida de fazer qualquer ato, está proibida de fazer qualquer contestação ao que está acontecendo, e a força da contestação cai toda na mão da direita e do bolsonarismo que estão organizados. E aí o resultado desse filme todo mundo já sabe. Enfim, vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa um joinha, se inscrevam no canal, ative as notificações. Quem gosta dos vídeos que eu estou fazendo aqui, quer ajudar de alguma forma, eu deixo sugestão para se tornarem membros do canal. Só clicar em Seja Membro, ver direitinho os detalhes. Isso ajuda a continuar fazendo esse trabalho aqui e ir aumentando a qualidade do que a gente está fazendo. Vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e o meu servidor no Discord. Entrem lá. Grande abraço para todo mundo e até mais.